Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia. Hoje é um pouco diferente esse vídeo, é um vídeo sem corte, sem edição que eu vou fazer para vocês. E hoje eu estou em Ilha de Comandatuba, aqui na Bahia. Estou de férias com a minha família e vou passar para você um pouquinho sobre batimentos lentos. Não vou deixar de fazer vídeos para vocês, só que os vídeos vão ser sem edição, vocês vão aproveitar a paisagem aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre batimentos lentos, que é uma questão que muita gente pergunta. Eu tenho vários vídeos no canal sobre isso, mas é muito importante falarmos disso. E eu vou dividir para vocês quando os batimentos lentos são normais, são condições que chamamos fisiológicas, e também quando os batimentos lentos são condições que podem ser doenças cardíacas, tá? Então, se você já gosta desse conteúdo, já dê um like aí, que é muito importante para a gente passar esse vídeo mais adiante. E não deixe de fazer as perguntas também, que eu sempre respondo aqui para vocês. E as perguntas que vocês fazem é importante porque muita gente lê, sabia? E muita gente baseia nisso as perguntas, nas respostas, nas orientações que eu dou. Às vezes a pergunta que você faz aqui é uma questão que pode ser respondida para outra pessoa. Então, não deixe de comentar. Os batimentos lentos, por definição, são frequências cardíacas abaixo de 50 batimentos por minuto em repouso. Isso considerado no adulto. Muita gente tem esses batimentos no repouso por serem condições chamadas fisiológicas. Pessoas que são atletas, pessoas que são corredores, pessoas que são praticantes de esportes regulares, ou então até trabalhadores braçais da construção civil, da zona rural, eles têm os batimentos mais lentos. É um condicionamento que o corpo faz. Imagine que o nosso corpo ele tem os batimentos lentos determinado por uma condição do nervo vago, tá? Que é um nervo que diminui os batimentos cardíacos, para vocês entenderem. E também nós aceleramos os nossos batimentos quando temos uma estimulação simpática, chamada a estimulação pela adrenalina, tá? Pelo nosso sistema autônomo, que é o sistema simpático. Então, em situações que nós precisamos aumentar os batimentos cardíacos, nós temos então a elevação desses batimentos por esse sistema simpático. Então, o sistema simpático ele acelera e o sistema parasimpático ele diminui os batimentos. Quando essas pessoas que são fisiologicamente, elas têm esses batimentos cardíacos, elas têm esses batimentos naturais em repouso, elas podem ter esses batimentos e não sentirem nada. Essas condições é muito comum, por exemplo, pessoas que vão para um exame admissional numa empresa e tem os batimentos em torno de 48, até 35, 39, 40. Já tive vários pacientes assim, são trabalhadores braçais, trabalhadores da zona rural e vêm para avaliar a bradicardia. Então esse termo bradicardia são determinantes de batimentos lentos. Então se você teve um eletrocardiograma com bradicardia sinusal, um eletrocardiograma com bradicardia juncional, esses são ritmos lentos. Sinusal, como eu já expliquei aqui, são ritmos do nosso próprio coração, o ritmo natural do nosso coração. Então, ele vem daquela região lá do nosso sinusal. Outra coisa que é importante também, nesses indivíduos que são atletas, né? São atletas, ou então são esportistas regulares, que fazem triatlo, que fazem ciclismo, que fazem natação. Esses esportistas, eles tendem a ter, os praticantes de exercício aeróbico, eles tendem a ter uma frequência menor. Imagine que no exercício ele aumenta muito a sua frequência cardíaca e quando ele está em repouso ele está com freio, que é o sistema parasimpático ali sobre o coração, diminuindo os batimentos determinados pela acetilcolina. Então isso é muito interessante, pois o nosso corpo ele se regula e ele se programa ao longo desses exercícios, ao longo dessa atividade física, a ter momentos que ele fica com o coração mais lento e momentos que ele vai ficar com o coração mais acelerado na atividade física, certo? Então isso é muito interessante porque
é uma condição fisiológica. Agora, tem condições que não são normais. Existem doenças que podem deixar os batimentos lentos. Por exemplo, doenças como o hipotiroidismo podem deixar pacientes que estão bem descompensados do hipotiroidismo, eles podem deixar os batimentos lentos. Muita gente tem hipotiroidismo, mas não necessariamente todos que têm hipotiroidismo vão ter o batimento lento. Tem que ser uma condição assim que o corpo já está com um déficit muito grande na produção dos hormônios tiroidianos e está com o metabolismo prejudicado. Então, você que toma medicação, está bem controlado, isso não justifica seus batimentos lentos, entenderam? Então, isso já é uma condição que é patológica, uma doença. E quais são outra doença que pode acontecer com os batimentos lentos que as pessoas podem ter? São as pessoas já mais idosas. Pacientes que são mais idosos, eles têm uma condição chamada doença do nó sinusal. Imagine que quando vamos envelhecendo, isso é muito comum, tá, pessoal? Essa é uma das principais indicações que eu tenho de implante de marca-passo, que eu vou falar mais adiante, que é o tratamento para batimentos lentos em condições que são patológicas, são pessoas que têm os batimentos e vão diminuindo e dando pausas no coração. Imagine que seus batimentos, eles vão diminuindo ou fazendo condições que você tem praticamente pausas no coração. É como se o seu nó sinusal ele não conseguisse bater, ele não conseguisse produzir o estímulo a todo momento. Isso é uma doença. É causado muitas das vezes pelo envelhecimento, doenças de Chagas, doenças que podem ser cardiopatias, pacientes que têm cardiopatias do tipo cardiopatia hipertensiva, cardiopatia isquêmica, evoluem algumas vezes com essa diminuição dos batimentos e fazendo pausas. Então é um probleminha ali naquela região que há a produção do nosso estímulo, do nosso sinusal. E esse problema é um problema muito frequente, já é do envelhecimento, né? A maioria das vezes são pessoas mais idosas, 80, 90 anos de idade. Quanto mais nós vamos envelhecendo, mais isso vai acontecendo com as pessoas. Pessoas que são mais idosas provavelmente vão evoluindo com a doença do nó sinusal a cada década que ela vai aumentando aí de vida. A tendência é que nós envelhecemos e envelhecemos bem. Isso não é uma condição grave, graças a Deus, é uma condição que é natural de nós perdermos aí essa funcionalidade do nó sinusal. E como eu falei para vocês, isso pode ser uma condição aí da idade, mas muitas pessoas podem ter também, muitas pessoas não, mas algumas pessoas podem ter já essa doença do nó sinusal antes dos 50 anos de idade. É o que chamamos de doença do nó sinusal primária, e algumas pessoas têm uma condição familiar que desenvolvem essa disfunção do nó sinusal. Agora, ter os batimentos lentos não é muito problema se você não tiver sintomas. Agora, quais são os sintomas que o batimento lento pode causar? Um dos sintomas que os batimentos lentos causam é a condição de tonturas, né? Um sintoma de tontura, desmaio. Esse desmaio é um desmaio interessante, porque o paciente ele refere para a gente que ele praticamente desliga, ele praticamente desliga e depois liga novamente, ou seja, ele desmaia, ele apaga e depois ele volta sem saber o que aconteceu, às vezes demorando alguns segundos ou até mesmo minutos também. Essa é uma condição muito característica e esse desmaio pode acontecer com ele sentado, o desmaio pode acontecer com ele em pé também, ele almoçando, jantando numa mesa. Então é um desmaio que não dá pródromos, ou seja, não dá sintomas que vai acontecer, né? Às vezes ele vai acontecer de uma forma súbita, né? Muitas vezes súbita e sem aviso, né? Vocês estão ouvindo aí o quero aqui, não sei se vocês conseguem ver. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês de uma forma bem diferente, espero que gostem, porque realmente editar vídeos e fazer os vídeos da forma convencional demandaria muito tempo
e num ambiente desse aqui é melhor a gente aproveitar a paisagem. Então comenta aí para mim se você está gostando desse tipo de vídeo aí, você que gosta de me acompanhar e assistir os meus vídeos aqui. Então falamos um pouquinho de sintomas, falamos um pouquinho das causas dos batimentos lentos e vamos falar também agora dos tratamentos. Nem toda pessoa precisa tratar e não existe remédio para que nós tratamos as bradicardias. A bradicardia, ela não se trata com remédio, né? Não existe nenhum remédio para a gente aumentar os batimentos cardíacos. Medicações não aumentam batimentos cardíacos e não conseguimos também manter batimentos cardíacos com remédios aí para melhorar a frequência do coração. O que é feito em condições que o paciente tem, principalmente doença do nosso sinusal, como eu falei, bloqueios no coração, é o marca-passo. E o implante do marca-passo deve ser feito, então, com indicação. Nós temos diretrizes para isso, ninguém implanta marca-passo aí da cabeça da pessoa, determinado apenas com exames. Tem que ter sintomas, principalmente. É muito raro a gente não indicar, na verdade, é muito raro a gente indicar o marca-passo sem a pessoa ter sintomas. Como os sintomas que eu falei, tontura, falta de ar ao esforço, que dependente de um batimento lento, ou seja, a pessoa ela começa a fazer um esforço físico e ela não consegue fazer como ela fazia antigamente. Imagina que ela vai fazer um esforço físico e parece que ela vai ficar travada. É como se você andasse num carro de primeira, segunda marcha e não pudesse evoluir as outras marchas. E é isso que as pessoas sentem, esse fato da pessoa não conseguir evoluir as outras marchas, entenderam? Então isso pode acontecer com algumas pessoas. Então, em algumas situações, principalmente quando há sintomas e também há doenças, bloqueios no coração, chamados bloqueios atrioventriculares, há também pausas no coração. Isso tudo você vai deixar com um especialista para avaliar isso direitinho. Eu espero que nesse vídeo aí eu tenha passado informações importantes para vocês. E se você ainda ficou com alguma dúvida, eu gostaria de ouvir aqui nos comentários, na verdade, ler os comentários de vocês sobre as dúvidas e eu posso responder. Fala para mim também como que você calcula seus batimentos cardíacos. Você tem um aparelho de pressão? Você sabe ver sua frequência cardíaca? Eu vou deixar um vídeo aqui no card para você sobre como aferir sua frequência cardíaca manualmente. Isso eu tenho aqui bem estabelecido aqui alguns vídeos que eu mostro e ensino para vocês como fazer isso. Então já deixo para você aqui no card esse tipo de vídeo e vou me despedindo então de vocês, mas deixo aqui mais 2 vídeos aqui relacionados ao conteúdo no final desse. Então não deixe de calcular sua frequência cardíaca e fala para mim quais são seus batimentos cardíacos aí para a gente saber se está normal ou não. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.